Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, um bom mês e um bom ano. Para você ter um bom dia, um bom mês, uma boa semana, um bom ano, você precisa, em primeiro lugar, conhecer as leis que regem o nosso universo, que nós chamamos de leis naturais, que foram feitas por Deus, que criou a tudo e a todos, e nos criou para sermos respeitadores. E como respeitadores das leis, sermos também implementadores da paz. Mas a paz embasada na lei. Deus também autorizou as sociedades. A primeira sociedade foi a família, a célula máter da sociedade, que deve ser organizada para criar os homens e as mulheres direitas, honestas, integrais, seguidoras das leis, quando estiverem na fase de crianças, de adolescentes, de adultos e de idosos. Todos vão passar pelo momento da morte, todos. Uns como crianças, outros adultos, outros mais idosos. Mas todos vão passar. É uma lei. E você precisa estudar essa lei para compreender como se comportar. Esse é o núcleo pedagógico da lei. É compreender os ensinamentos da lei para aprender a se comportar. Para ser exemplo de comportamento para você e para todos que estão ao seu redor, para a sociedade de um modo geral. Esteja em qualquer profissão. Se você é um lixeiro, tem a obrigação de limpar as ruas, que é um trabalho muito digno. Se você está varrendo e deixa para trás uma parte do lixo, você é um relaxado, é uma pessoa agressiva, mal educada. O certo é fazer o seu serviço completo. Assim também é o médico, atender com carinho, com respeito, olhar os exames, dar retorno aos exames, conversar com as pessoas, dar satisfação aos seus clientes. Assim também o profissional do direito, da engenharia, da farmácia, os religiosos. Eles precisam estudar as duas leis, a lei de Deus, as naturais, e as leis que regem o Estado democrático de direito, para serem honestos, direitos e serem ensinadores do que é correto. Senão você vai ser sempre um péssimo exemplo de pessoa social. Então, nós estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Gesiel foi Estevão, que foi escrito no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pelo benfeitor Emmanuel, com mais de 82 livros, todos já lidos por nós.
Nós temos que ler, nós fomos criados para alimentar o nosso pensamento, a nossa consciência com as leis, para que quando precisarmos consultá-las, sabermos qual é a resposta delas. Isto é que é fé raciocinada. Na hora da dúvida, você ter aonde consultar a lei para saber fazer o correto. Seja um padre, um pastor, um espírita, onde você estiver, você sempre tem que estudar. Não existe milagre. Deus não quer um milagre, porque senão nós seríamos uns bonecos, uns robôs. Ele fazia assim, nós nos tornávamos um robô e não teria nenhum efeito. O efeito está em sermos alunos responsáveis, estudar, compreender a lei, entender os ensinamentos da lei, assimilar esses ensinamentos pedagogicamente, quer dizer, compreender e trazer para a nossa convivência interna, lavando o vaso da alma, tirando as impurezas e deixando aí crescer só as sementes das leis. É isso que vai dar os bons frutos, que vai dar a luz. É isso que Jesus disse: vós sois deuses. Se nós estudarmos as suas leis e praticarmos essas leis aonde estivermos. É claro que às vezes demora 500 anos, 200 anos, depende da nossa força de vontade, teimosia, depende da nossa raiva, do nosso ódio, depende de cultivarmos a ignorância dentro de nós, como estamos todos adorando a fazer essas bobagens terríveis, bobagens pedagógicas que só nos afundam cada vez mais na violência, na desgraça. Então nós precisamos estudar e compreender a verdadeira lei. Jesus falou tudo isso. Eu sou o caminho, quer dizer, ele veio nos mostrar onde é o caminho. Ele veio nos mostrar onde estão essas leis, onde estão essas leis. Como estudá-las, como compreendê-las, como praticá-las em primeiro lugar dentro de nós, para sabermos praticar com o mundo, com os irmãos e melhorarmos este mundo. O mundo só vai melhorar quando nós nos tornarmos melhores pela ética, pela reforma íntima, pela reforma moral, pela educação moral e cívica, pela educação dos mais velhos, dos bons professores, dos bons orientadores, dos bons exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos espíritos de luz como Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Sueli Calda Schubert, que vem ao mundo, Leon Denis, que vem ao mundo para colaborar para que o mundo melhore através do estudo da verdade, da prática da verdade e da coragem de praticar a verdade. Hoje nós vamos fazer uma reflexão profunda
com base no Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão profunda de Joana de Ângeles, sempre com base nas obras básicas do Espiritismo. Eu nunca deixo de estar aqui o currículo de um aluno competente, responsável. Ele começa estudando os evangelhos recebidos por Moisés, basta os evangelhos recebidos por Moisés, não precisa de mais nada. Vai estudar as obras deixadas por Jesus, os evangelhos, as conversas, os sermões, os discursos, os conselhos, o modo de agir, de falar, de seguir o caminho do bem, mesmo que seja o caminho da dor, do desespero, da cruz, mesmo sendo inocente, saber enfrentar os corruptos deste mundo, saber passar pelas dores, vencendo-as, nos libertando dos erros dessas dores, para sermos felizes, para alcançarmos a perfeição. E veio fechar a obra, veio fechar o cristianismo, o espiritismo, as 5 obras básicas e mais 150 livros seguros, todos já lidos por nós, que vão ajudar a compreendermos melhor a dinâmica das leis de Deus, o porquê de sabermos estudar e cumprir essas leis. Seja feliz hoje. Olha o título que dá a benfeitora Joana de Ângeles. Para onde se volte o ser humano, sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. Então, faz parte do nosso processo evolutivo vencer o mundo, vencer as tentações, vencer a nós mesmos, como disse Jesus. Mas para vencer essas coisas erradas, a ignorância, os palavrões, as conversas chulas, as festas fúteis, para vencer a gastança de dinheiro sem precisar, para gastar dinheiro além do necessário que necessitamos, nós precisamos de usar das faculdades que Deus nos deu, a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio, saber como funciona a lei de justiça, a lei de causa e efeito, como funciona a lei da reencarnação. Nós precisamos estudar e saber isso tudo na ponta da língua para sermos os primeiros a compreender isso. Senão nós vamos continuar por mais 2000 anos nesse estado de ignorância total que o mundo está adorando. Vejam, os jovens estão adorando serem ignorantes, eles não gostam de ler, não gostam de estudar. Eles não sabem o que é pegar um livro e estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, na sequência, o livro. Se precisar, reler o livro, estudando, procurando compreender os ensinos de quem está nos ensinando a estudar, nos passando os conhecimentos. Isso tudo Deus nos dá a qualquer momento que quisermos.
A luta é, portanto, o clima de segurança para o encontro com a plenitude. Todos nós temos que lutar para vencer os erros do passado que trazemos das vidas passadas e dessas vidas. Tem gente deixando de pagar os impostos, roubando do Estado, roubando dos seus irmãos de sociedade. Imagine como é que vai ser a próxima encarnação dele. Tem pessoas que não raciocinam em nada, querem tudo de graça e na maior moleza. Não usam as faculdades, todas elas vão definhar. Olha o trabalho que essa criatura vai ter. Quantos que estão maltratando as famílias, enganando as famílias, enganando a sociedade nas suas instituições, procurando não cumprir as leis que estão em vigor, dando um jeitinho em tudo. Estão fazendo corrupção, você vai ver isso em quase todas as profissões. Na profissão de delegados, de polícia, de delegados de polícia, da polícia militar, polícia civil, dos juízes, dos promotores, dos defensores, dos advogados, dos médicos, dos engenheiros. Vocês estão vendo quanta gente enganando os outros, quanta gente querendo ter além do que precisa, cantores. Os políticos, olha a vergonha que eles estão nos fazendo passar. Parece que eles não sabem o que é vergonha. Aliás, não sabem ainda. Para ter vergonha na cara tem que ter educação. Os antigos falavam que quem era educado e errava ficava vermelho. Então era porque ele já sabia o que era errar e o que era acertar. Então, dias há, porém, que se fazem mais difíceis de serem enfrentados do que outros. As doenças, os acidentes que nós praticamos descumprindo as leis, bebendo, matando os outros ou nos matando, o suicídio. Veja a ignorância do suicídio. A pessoa recebe a vida de Deus, recebe, porque a vida é de Deus, é nos emprestada para passar um tempo aqui trabalhando pela nossa melhora, usando aquele corpo de carne. O que nós fazemos? Acabamos com ela, interrompemos toda a tarefa. Vamos ter que passar vários e vários anos e séculos em escolas, em hospitais lá no mundo espiritual, para nos preparar para novas encarnações, para ver se dessa vez aprendemos a estudar e a cumprir os deveres pelo amor, pela caridade, pelo exercício pleno do que é o correto, do que é o certo. Então, dias há, porém, que se fazem mais difíceis de serem enfrentados do que outros. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente harmonia. Dá a impressão que você não tem direito a descansar de tanta coisa errada que você está fazendo. Quando menos se espera, surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras.
criando situações embaraçosas e perturbadoras. Olha quem usa o álcool, olha quem usa os remédios sem consultar os médicos sérios e competentes. Olha quem usa as drogas, quem rouba o dinheiro dos outros, a preguiça, não faz nada. Tem gente que passa sábado e domingo sem fazer nada, só enchendo a cara, só arrumando briga e falando mal dos outros, fazendo tudo ao contrário das leis de Deus, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicados se apresentam, dando lugar ao desânimo ou à revolta, a depender do estado emocional de cada um. Vocês estão vendo aí os problemas emocionais que nós estamos trazendo para nós. Todo mundo quase procurando os consultórios de doenças mentais, todo mundo com intolerância, agressividade, todo mundo em depressão, todo mundo buscando suicídio direto ou indireto. Vocês vejam quantos problemas que nós estamos cada vez aumentando mais a nossa bagagem de coisas erradas. Nós estamos praticando sexo com as crianças, a pedofilia. Nós estamos matando as mulheres e também os homens. Nós somos o primeiro país do mundo que mais se mata por revólver e por faca. Quando que um ser humano educado nas leis de Deus precisa de um revólver e de uma faca? E por que que as pessoas pobres estão usando? Porque nós estamos tirando deles os direitos fundamentais que eles têm. O direito de estudar, de ter uma carteira confortável para estudar, um colégio bom, com professores bem pagos. Nós estamos tirando deles o direito de ter transporte respeitado, de chegar de noite em casa protegidos, de ter um prato de comida, de ter uma roupa. Nós estamos tirando todas as coisas que são fundamentais para essas criaturas poderem progredir como nós, porque são nossos irmãos. E todos os filósofos do mundo, desde os primeiros, verificaram que essa era a lei de Deus, mas nós estamos cada vez mais querendo escravizá-los, jogá-los para os fundos das ruas sem esgoto, sem água potável, cheios de doença. A maioria das crianças morrem ainda cedo por faltas de vacinas, de remédios simples que nós negamos. E o pior que quem nega às vezes são políticos desonestos, que gostam de dar golpe, que gostam de roubar o que é dos outros. Está faltando o evangelho em todas as criaturas, para dentro de uns 200, 300 anos começarmos pela educação moral e cívica, pela educação da família. Como é que pode uma família formar uma família dessas que de tudo é tirado deles? Como é que eles podem formar um bom profissional? Uma boa profissional? Como? É impossível. Nessas ocasiões, quase sempre o desespero
se a senhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta, e o destrambelho psicológico toma conta das condutas. É o que nós estamos vendo por aí. Olha a quantidade de criaturas dormindo na rua, sem direito, às vezes, a um prato de comida durante o dia inteiro, sem um cobertor nesses dias frios. E a sociedade nem está aí. As autoridades cada vez mais relaxadas, mais corruptas. Eu pude ver isso nos governos que eu trabalhei. A sociedade cada vez mais relaxada, mais atrasada, mais preocupada em encher as contas dos bancos de dinheiros que não pertencem a eles, só para dizer que são ricos, para poder fazer plásticas horríveis, pintar os cabelos. Tem gente que vai num cabeleireiro, gasta R$ 2.000 num dia. Tem gente que compra uma bolsa de mulher por R$ 25.000. E as criaturas sem nada para se alimentar, sem um remédio para tirar a dor do dente. Noutras circunstâncias, experimenta-se um estado de solidão que aturde, como se todos os amigos estivessem distanciados, ou se houverem sofrido estranha transformação que assusta. Some todo mundo, ninguém quer ajudar, ninguém quer. As pessoas querem, quando querem ajudar, querem de longe, jogam de longe. Você não vê o abraço sincero, não vê o cuidado que deveríamos ter com todos iguais, porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, a afetividade escasseia e tem-se a impressão de total indiferença dos céus às necessidades urgentes da terra. Dá até a impressão que o céu esqueceu de nós. Nós é que estamos esquecendo de cuidar de nós e de nossos irmãos e da sociedade que nós estamos construindo, que deveríamos estar construindo com dignidade, com respeito a tudo e a todos. Todos esses e outros mais são fenômenos naturais do educandário terrestre, convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Deus coloca do lado de todas essas desgraças, esses relaxamentos nossos, coloca tudo à nossa disposição. Por que nós não queremos estudar as leis de Deus? Por que nós não queremos estudar de 1 a 4 horas por dia, na sequência, todo dia? Por que não queremos treinar 20 horas por dia, como se faz o bem, como se corrige as coisas erradas, para melhorar a sociedade no todo, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos temos os mesmos direitos às leis de Deus e às leis do Estado democrático de direito. Vejam como somos corruptos. Nós queremos tirar da cadeia um homem que queria matar e roubar e usar facas para matar os outros. Enquanto que esse nós queremos dar anistia. Enquanto que 400, 500 mil pobres largados, abandonados nos presídios,
nós não damos nada. Não fazemos nada quando o mínimo que eles tinham de direito era a reeducação, era o colégio novamente, educar novamente para que eles possam voltar à sociedade como seres humanos dignos de cumpridores das leis. Mas isso nós não queremos fazer, dá trabalho. É melhor ir para a praia, para o carnaval, é melhor ir para o surf, é melhor ir para as bebidas, é melhor os prefeitos fazerem as festas nas ruas, com cachaça, álcool, vodka, cerveja, uísque, um montão de comida que só faz mal a todo mundo. Isso é que nós estamos querendo, e o resto que se dane. Vamos pagar caro por isso que temos que estudar a doutrina espírita. Quando fores visitados por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixes surpreender, nem te permitas ser arrastado pelo desânimo ou pela perda da fé. A fé raciocinada, aquela embasada na lei, porquanto será percorrido os seus caminhos, que disporás de resistência e lucidez para equacionar uma a uma. Você vai ter que reencarnar e fazer a programação para equacionar erro por erro que você cometeu, omissão por omissão que você cometeu, crime por crime que você cometeu. Aí é que está a lei de justiça. É aí que você vai ver como a dor vai bater forte e não tem jeito, a não ser a própria correção para caminhar de acordo com as leis do bem. Como disse Jesus, todo aquele que estuda as leis que eu estou divulgando em nome de meu Pai que está nos céus, jamais cairá em trevas. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Só ama quem estuda, quem respeita e quem pratica na sua essencialidade a lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. Invariavelmente as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso, como estão fazendo a doutrina espírita erradamente, como estão fazendo as outras religiões, com todo respeito, erradamente, porque não querem estudar o que está aqui. Porque isso aqui envolve dedicação, trabalho, coragem, força de vontade e, às vezes, 200, 300 anos repetindo os anos de reprovação no colégio divino. Para a solução das dificuldades iluminativas da existência física, trata-se de um equívoco, porquanto a sua é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam o sentimento. A fé raciocinada, neste caso, é a âncora segura do navio existencial, mantendo-o no porto seguro, ou mostrando a ele aonde está o porto seguro. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa, consciente de que a sua deve ser
uma fé raciocinada com base na lei, na qual não existem lugares para magias ou superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de acesso, ocasião e de preferência divina. O papel fundamental que desempenha o Espiritismo e a doutrina cristã, aqui está a doutrina cristã, o cristianismo puro está aqui. O papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente a respeito de como comportar-se nas situações de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, fazendo a devida correção que precisa, com os olhos, porém, no foco maior que é a sua imortalidade. Todos vamos passar pelo fenômeno da morte. Vamos deixar o corpo porque nos serviu de material de trabalho. Ao pó ele voltará. Mas todos voltamos com a nossa individualidade. O João volta como João, o Marcelo volta como Marcelo, e o sobrenome de cada um. E volta com as obras ruins e as boas. E ele, às vezes, vai ter que ficar lá 200, 300 anos se preparando para preparar os novos acertos. Vai cursar o colégio onde ficou tão reprovado, onde matava tantas aulas, para aprender todas as leis, colocá-las em prática, efetuar as devidas correções, enquadrar-se nas leis, praticar o arrependimento e o ressarcimento a quem fez mal, para poder, com segurança jurídica, pedagógica, doravante poder subir os degraus da perfeição para encontrar Jesus, para encontrar Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão, orientador divino, que reencarnou há 2000 anos, nos mostrando que na lei de Deus não havia espaço para a violência. Não havia espaço para a violência de espécie nenhuma, porque qualquer violência praticada, vamos ter que acertá-la. Quem acerta somos nós, não tem milagre. A certeza de que a vida permanece após o decesso orgânico pelo fenômeno biológico da morte, oferece convicção e paz. Nas borrascas que são vencidas com ânimo e compreensão lúcida. Meus queridos amigos, não há outro caminho a não ser o de estudar para sermos bons profissionais. Você vê que hoje até o pedreiro tem que fazer curso no Sesc Senac. Até o homem que faz as massas, a mistura da massa da obra, do cimento com areia, ele faz curso para poder saber fazer direito uma parede com estrutura que não vá cair nem causar dano a ninguém. Assim também somos todos nós. Todos temos obrigação de estudar para nos
autoconhecer, tirar de nós as ervas daninhas, os orgulhos podres, mal cheirosos, os orgulhos que nos orientam para as piores coisas do mundo, a ignorância, as agressões, os crimes, a corrupção, o sexo desorganizado, a bebida e as drogas. Para aí dentro colocarmos o reino do Senhor. Todos têm direito a colocar essas leis. Vamos parar de decorar como alguns pastores estão decorando para falar bobagens. Vamos estudar o que a lei diz, entendê-la e colocá-la em prática a partir de dentro de nós. A mudança começa de dentro para fora. Nós começamos a colocar a luz bendita da iluminação das leis de dentro para fora, nos iluminando, iluminando a todos que caminham conosco, iluminando o mundo que estamos habitando, para que ele mude de plano, passando para um plano de paz, de harmonia, de progresso, aonde todos possam ter o seu espaço garantido nos direitos fundamentais da pessoa humana. Não tem outro caminho. Esse é o trabalho fabuloso do colégio que estamos trabalhando nele há mais de 50 anos, o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, do livro Paulo Estevo, o maior tratado sobre o cristianismo que existe sobre a Terra, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são os 5 livros básicos prometidos por Jesus que viriam de uma vez para nunca mais nos deixar, explicando como funciona toda a dinâmica da lei para atingirmos pelos nossos esforços a perfeição, com a consciência do dever cumprido e cada vez conquistando mais os espaços da alegria e da felicidade de quem cumpre a lei, de quem só anda de acordo com as leis. Muito obrigado pela atenção. Esse é o trabalho que fazemos há mais de 50 anos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Há mais de 50 anos. Não é para fazer palestras, são estudos. Isto é uma aula de um professor que trabalhou 45 anos. Primeiro, o professor tem que estudar, tem que entender, tem que fazer nele as mudanças para incentivar os amigos, os alunos a seguirem o mesmo passo. É o que Jesus fez com todos nós e deixou há 2000 anos o exemplo pedagógico conosco. Só não usa quem não quer. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Um fraternal abraço a todos os senhores e senhoras e aos jovens.